O Abril Azul marca a importância da luta por uma sociedade mais justa, inclusiva e acolhedora para pessoas com transtorno do espectro autista, TEA. Para sabermos mais do tema, vamos ouvir o Dr. Renato Santos Coelho, médico pediatra do Desenvolvimento e Comportamento e integrante do Comitê de Desenvolvimento e Comportamento da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. O que é o transtorno do espectro autista, doutor? A pergunta que tu me fizesse, ela é bem importante para quem só escuta de forma leiga sobre o tema e está aqui escutando o teu programa, a tua entrevista, e poder entender o que é esse tal do transtorno do espectro autista. Vamos só rever um pouco a questão da história de forma rápida, claro, mas o autismo, né, ele foi descrito na medicina numa série de casos que foi apresentada para a comunidade científica internacional em 1943 por um austríaco, um psiquiatra austríaco, exatamente que trouxe esse tema, né, que é o Kanner, né, o Leo Kanner, e ele publicou uma descrição de 11 casos que tinham como característica comum o isolamento extremo, características de comportamentos repetitivos e restritos, né, e esquisitos muitas vezes, e que trazia grandes transtornos para a vida da criança precocemente da sua vida. Passaram-se esses anos todos, né, essas décadas todas, a comunidade científica gradativamente foi entendendo que esse quadro de autismo, que era até, digamos, relativamente fácil de se fazer o diagnóstico e de se reconhecer essas pessoas, tinham graus diferentes, para que a gente pudesse olhar esse problema não de uma forma categórica, é ou não é, mas sim de uma forma dimensional. O que eu quero dizer com isso? De uma forma como se fosse um espectro. O que é um espectro? É algo que vai desde um quadro simples até um quadro bem complexo, desde que vá pela luz branca até a luz tipo arco-íris. Então é um espectro de situações, né? E a gente começou a ver que muitos comportamentos menos intensos, menos graves, menos impactantes na vida do indivíduo não deixavam de trazer prejuízos, não deixavam de trazer problemas para a vida do indivíduo. Então, quadros mais leves, mesmo difícil reconhecer que aquilo era o mesmo jeito do quadro mais grave, que é o autismo lá do passado, essas pessoas tinham prejuízos, sofrimentos, porque eles tinham muita dificuldade, e têm, né, muita dificuldade de entender a vida social dos típicos. Porque a mente do indivíduo dentro do espectro autista, ele funciona diferente. A realidade, a maneira de ele enxergar as coisas é diferente. A maneira que ele tem de fazer a leitura social. O que é a leitura social? É eu chegar num ambiente, eu entender aquele ambiente, ver que as pessoas pensam diferente e, de certa forma, eu me adapto. Eu tenho uma flexibilidade. Os indivíduos dentro do espectro autista, eles têm muita dificuldade exatamente de entender por que as coisas são assim, e eu tenho muita dificuldade de me adaptar, de ser flexível ao ambiente. Essas pessoas acabavam passando ao largo da nossa vida sem a gente entender como que eles funcionavam. E exatamente foi essa grande mudança que ocorreu na medicina e na neurociência nos últimos 20, 30 anos. Gradativamente as coisas foram mudando, né? E hoje se entende exatamente esse grande guarda-chuva chamado espectro autista. Tem o lado bom, tem o lado que eu diria, de repente, muitas pessoas passaram a olhar que alguns pequenos traços que a gente pode ter de alguns tipos de problema passaram a ser vistos como se eu tivesse o problema de fato. Então a gente vê muitos indivíduos com traços do espectro autista. Assim como eu vejo muitos indivíduos com traços de outros problemas da saúde mental, por exemplo, traços de uma depressão, eu tenho traços depressivos, eu tenho traços de um TOC, de um transtorno obsessivo compulsivo, mas não necessariamente eu tenho o transtorno, eu tenho o problema. Então hoje nós estamos num momento que de repente muitas pessoas passaram a achar que tudo virou sinônimo de autismo. Então a gente tem que ter o cuidado de ter critérios diagnósticos bem claros
para não começar a botar para dentro desse guarda-chuva chamado espectro autista crianças que têm traços e não necessariamente é um problema, ou crianças que têm outros tipos de transtornos do neurodesenvolvimento e que podem ser facilmente confundidos. Eu sempre uso o exemplo com os meus alunos, né, que se eu tiver coriza, tosse e espirro, são 3 sintomas que pode ser comum a uma gripe, pode ser comum a uma rinite alérgica, pode ser comum ao Covid, pode ser comum a uma rinocinusite. Então eu tenho que ter o cuidado de não pegar esses 3 sintomas e jogar sempre dentro do mesmo diagnóstico, que é o que eu vejo que muitas vezes está acontecendo com o espectro autista. Então uma criança tem que ser muito bem avaliada. Infelizmente a ciência, a medicina não tem um exame que possa nos dizer isto é ou não é autismo. O diagnóstico ainda é clínico, o diagnóstico ainda é de observação. E a avaliação do desenvolvimento de uma criança, ela é na análise do comportamento dela. E para eu analisar o comportamento dela, eu tenho que ter tempo, eu tenho que ter tempo de observação, eu tenho que observar a criança ou ter informações, como ela é em casa, como ela é na escola, como ela está aqui no consultório. A partir desta análise, né, eu vou fazer o diagnóstico. Ninguém fica autista subitamente aos 6 anos ou 10 anos de idade. Se a pessoa tem o transtorno, ele vai ter manifestações muito precoces. Eu tenho que buscar na história do desenvolvimento dessa criança indícios de que precocemente isso já estava na vida dele. Por quê? Porque é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele começa muito cedo, né? Só que às vezes muito cedo os sintomas são muito inespecíficos, muito difícil de tu afirmar. Mas ao mesmo tempo a gente tenta, na medida do possível, fazer o diagnóstico de forma mais precoce. Por quê? Porque os estudos mostram que se eu descobrir com 2 anos, com 3 anos que uma criança tem esse tipo de problema, a intervenção terapêutica deve ser iniciada também cedo. Porque a gente mostrou através de estudos que fazendo essas intervenções de forma precoce, a gente tem uma melhora de resposta terapêutica. Hoje, a neurociência está tentando trazer sinais precocesíssimos, que a gente chama. Tentar trazer pequenos sinais já no bebezinho pequeno. Principalmente aqueles bebês de risco, que são os bebês que nascem numa família que já tem um irmão ou uma irmã com espectro autista. Porque como é um transtorno geneticamente determinado, né, a ciência está bem clara hoje que o transtorno espectro autista é um transtorno de base genética, mas que os fatores ambientais são muito importantes em fazer com que essas predisposições genéticas possam fazer o problema aparecer. Então existe uma relação muito forte entre a predisposição genética e facilitadores ambientais. Esses facilitadores ambientais, esses gatilhos, são múltiplos e ainda estão em muito estudo pela neurociência para tentar determinar quais são. Mas a gente tenta buscar precocemente esses dados na clínica de observação do desenvolvimento da criança para tentar fazer o diagnóstico mais precoce para poder fazer uma intervenção mais precoce. O que não quer dizer que se eu iniciar uma intervenção com 4, 5 anos não vai dar resultado. Vai dar resultado, claro que vai. Mas a gente, através de estudos, sabe que se eu iniciar mais cedo, eu tenho mais chance de respostas melhores, né? Então, o panorama do espectro autista, espero que eu possa ter conseguido assim, trazer de uma forma rápida assim, essa compreensão. Dr. Renato Santos Coelho, os pais, quando sentem alguma diferença, algum sintoma, devem procurar imediatamente uma consulta com um pediatra? Então, se nós pensarmos assim, dentro da medicina, né, a especialidade que é responsável pela infância é a pediatria. Então, o pediatra, na sua formação, o pediatra que faz uma formação bem feita, que ele fez uma residência médica na área, fez um treinamento por 3 anos, né, ele tem que estar hábil para poder reconhecer isso. Como a pediatria é uma área ampla,
né? A pediatria ela trabalha com a promoção de saúde, né? São todos os programas e processos que a gente faz de fazer com que a criança possa prevenir doenças através das vacinas, orientação alimentar e tudo. A pediatria também é responsável pelas patologias, e desde patologias simples até muito complexas. Então, claro que é uma carga grande para um pediatra geral poder dominar todos os assuntos dentro da pediatria, mas ele tem que ser hábil para reconhecer quando uma criança está com desvio do seu desenvolvimento típico. Então, o pediatra é a especialidade mãe, que eu digo, das outras subespecialidades, como é o caso da neuropediatria, como é o caso da psiquiatria infantil, né? Mas o pediatra, ele tem que ter conhecimento, né? E ele deve ter esse conhecimento de desenvolvimento infantil para poder reconhecer quando uma criança está com um problema no seu neurodesenvolvimento. A área da pediatria do desenvolvimento e comportamento é uma sub-área de atuação da pediatria, que em vários outros países isso já é uma subespecialidade pediátrica bem consolidada. É uma área que estuda exatamente todos esses problemas relacionados com o neurodesenvolvimento. Então, a área da pediatria do desenvolvimento ela atua numa interface entre a pediatria, a neurologia e a psicologia e a psiquiatria infantil. Essa interface, né, nos permite exatamente entender toda essa inter-relação dessas três grandes áreas. Mas o pediatra é o profissional responsável pela infância, né? Claro que tem as subespecialidades, como eu falei, a neuropediatria, a psiquiatria infantil, né? Mas a maioria dos psiquiatras infantis, né, eles vêm da psiquiatria de adultos com especialização na infância. Já o pediatra e o neuropediatra, ele tem uma formação de pediatria antes. Mas são todos os profissionais que estão relacionados com essa área de atuação. Por isso a importância do Abril Azul. Então, o Abril Azul, né, o que é? É uma maneira de nós hoje fazermos com que um determinado assunto possa vir para o, digamos assim, para o coloquial, para a conversa do dia a dia, para que todo mundo possa pensar sobre o assunto. Então, são medidas mundiais para fazer a gente discutir, pensar e fazer a gente tomar consciência desses problemas. Então, hoje, na nossa sociedade, tem muito disso. Cada mês tem uma cor, tentando lembrar uma determinada situação. Abril, o dia 2 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Por quê? Porque é um transtorno que realmente impacta na vida do indivíduo. Tanto é que ele não é considerado uma doença, ele é considerado um transtorno. Ele é um transtorno que o indivíduo tem um diagnóstico com 2, 3 aninhos, ele vai ser autista o resto da vida. Ele não vai ter um processo de cura disso. Então, o que a gente pretende com o diagnóstico cedo e o tratamento cedo? Fazer com que esse indivíduo tenha menos prejuízos ao longo da vida, que ele possa ter uma maior capacidade de autonomia, de funcionalidade, de adaptação social melhor possível, né? É um transtorno que, em alguns casos graves, traz muitos problemas para do indivíduo? Sim, infelizmente é uma realidade, e a neurociência ainda nos deve muito estudo e muita compreensão sobre esse problema. A gente entender que dentro da história natural de um indivíduo com espectro autista, realmente tem casos graves. Felizmente é a minoria. Daria para dizer que em torno de 20%, 30% dessas crianças dentro do espectro autista tem um quadro de maior impacto na sua vida. A gente sabe que 30% podem chegar à fase escolar e adulto sem ter desenvolvido a fala, sim. 35% podem, ao longo do curso, ter impacto com uma deficiência intelectual associada, sim. Então, é um problema de saúde que realmente impacta muito o indivíduo e a família. A gente nunca pode esquecer a família, os pais. Ter um filho com esse problema realmente traz muitos impactos na sua função, na sua funcionalidade, na sua dinâmica familiar. E esse é o grande ponto do Abril Azul, né? A gente trazer
isso que as famílias que têm uma criança com esse tipo de problema realmente passam muita dificuldade, passam muito trabalho, e nós como sociedade temos que entender e apoiar essas famílias, né, para que eles também se sintam acolhidos e apoiados pela sociedade. E esse movimento todo do Abril Azul é para fazer com que a sociedade se adapte, porque senão a gente fica com uma ideia de que toda criança autista tem que se adaptar à vida social dos típicos. E o que a sociedade pode fazer para mudar, para se adaptar a eles? Então a sociedade está fazendo todo um processo também nas últimas décadas, como é o caso, por exemplo, da inclusão escolar. É nós realmente fazer com que a escola se adapte para que aceite essas crianças que têm problemas. Então, toda criança que tem uma deficiência, né, ela tem que ter um espaço na vida regular, na vida escolar tradicional. Vai me dizer assim, todas as crianças são passíveis de inclusão? Infelizmente não. Algumas crianças precisam realmente de um espaço especial. Elas não são passíveis de inclusão, mas não é a maioria. A maioria tem condições de uma boa inclusão escolar. Mas, por outro lado, a gente traz um problema muito grande para a rede escolar, porque os professores tiveram que também, nas últimas décadas, se preparar para poder atender crianças com esse tipo de problema, que no passado não eram. No passado, essas crianças naturalmente iam para uma escola especial. Então, os professores acabavam não tendo que lidar com esse tipo de situação. Hoje, os professores têm que lidar. A sociedade toda está entendendo que essas crianças e essas famílias precisam que a sociedade se adapte e apoie eles, né? Por isso, todo esse movimento do Abril Azul. Ouvimos o médico pediatra Renato Santos Coelho, integrante do Comitê de Desenvolvimento e Comportamento da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.